pontuação da preposição. Vejamos aqui. Nós temos aqui a preposição de, tá vendo? A preposição de. Este num, veja aqui que nós temos o men, e abaixo nós temos o hirik, e temos aqui o num sofite. Este num é uma letra fraca, e esta letra fraca, ela é assimilada pela consoante seguinte, que esta consoante vai receber um dagueche. Veja bem, vou repetir. Este num é uma letra fraca, que é assimilada pela consoante seguinte. E esta consoante seguinte vai levar um dagueche. Veja, vai ficar desta forma aqui, ó, tá vendo? Tá? Esta vai ser a forma da pontuação da preposição. Veja então aqui o exemplo. Nós temos aqui esta palavra, maio. Então nós temos a pontuação. Veja, o men, debaixo do men nós temos o hirik, tá vendo? O num, ele foi assimilado, tá vendo? Assimilado por esta primeira consoante. E aí, dentro da consoante, irá ter um dagueche, tá vendo? E aí, esse dagueche, ele vai duplicar esta letra e esta sílaba estará fechada. Então, nós temos da água. Vamos então passar para uma outra explicação. Vamos lá. Nós temos aqui, então, veja só, eu vou explicar, eu vou dizer para vocês esta regra. Aqui nós temos consoantes com shivá dispensam o dagueche. Veja bem, quando diante de consoante, veja bem, com shivá, veja que esta consoante aqui inicia a palavra. Veja bem, esta consoante que inicia a palavra tem um shivá. Então a preposição, está vendo aqui o men e abaixo dele o hirik? Então a preposição deveria levar um dagueche para esta primeira letra. Porém, veja bem, consoantes com shivá dispensam o dagueche, tá? Deveria ser desta forma, tá vendo? Aqui está. Deveria ser desta forma. Mas se a consoante, se a primeira consoante, ela tem o shivá, veja, então dispensa o dagueche. Vamos lá. Vamos passar agora para uma outra explicação. Nós temos aqui uma outra explicação. Então, esta palavra aqui novamente. Vamos estudar esta palavra. Yehudá. Antes de Yud, nós temos então que silenciar este Yud. Tá vendo? O Yud silencia, coloca-se a preposição de com hirik. Veja. Então nós temos o mi, Judá. Veja só. De Judá. Então, esta preposição é a preposição de. Vamos passar então para uma outra explicação. Lembre-se, aqui nós temos então, nós temos uma outra palavra. Nós temos aqui, nós temos as guturais. Veja bem as guturais. Aqui está as guturais. Nós temos aqui o Aleph, nós temos o Re, temos o Het, o Ain e temos também o Resh. Veja só, antes de guturais, vamos ver o que acontece com a preposição de antes de guturais. Aqui nós temos a preposição de. Veja bem, antes de guturais, veja que aqui que a primeira letra da palavra é uma gutural. Veja, ela pertence, esta primeira letra da palavra pertence ao grupo das guturais. Veja o Lamed, veja o Aleph, veja aqui o Re, veja o Het, o Ain
e o res. Então, nós temos aqui a pontuação da preposição de com TCR. Veja, quando você tem uma palavra que começa com gutural, tá vendo? Aqui nós temos uma letra gutural, então a preposição de, que é o men, tá vendo? Debaixo do men terá que ter esta vogal, que é o TCR. Agora vamos passar para uma outra explicação. Vejamos, novamente nós temos aqui as guturais. O Aleph, nós temos aqui o Re, tá vendo? Nós temos aqui o Het, nós temos o Ain e nós temos o Resh. Agora, veja bem, com algumas guturais, essas são as guturais, com algumas guturais vai acontecer isso, tá vendo? Olha só, a preposição continua com Hirik, e aqui dentro desta primeira letra, veja que é uma gutural, nós temos um daguesh implícito. Ele está aqui implícito, só que você não vai ver o daguesh, mas ele está implícito. Vai acontecer muito isso. Você aqui tem a primeira consoante da palavra, tá? Dentro dessa primeira consoante, que será uma gutural, não terá ponto nenhum, e a preposição então men, que é a preposição de com hirik, ela terá aqui o hirik, e dentro desta gutural terá implícito um daguesh. Então vamos passar então para uma outra explicação. Nós temos aqui então a preposição de. Veja bem, eu estou falando da preposição de. Então aqui está a preposição de, e temos aqui um artigo, e aqui nós temos a palavra, tá vendo? Esta aqui é a primeira letra, a primeira consoante da palavra, tá vendo? E aqui nós temos antes um re, e debaixo do re nós temos um kamatz. E aqui nós temos então a preposição de. Veja, antes de artigo pode vir desta maneira, tá vendo? Antes do artigo, a preposição de, ela vem com men, e debaixo do men esse re. Depois vem a preposição, tá vendo? Perdão, depois vem o artigo, esta é a preposição, depois vem o artigo, e abaixo do artigo, debaixo do re, nós temos o kamatz, e logo após nós temos a primeira letra da palavra árvore, da palavra madeira, tá vendo? Então, X. Nós temos aqui esta primeira consoante da palavra, debaixo dela esse re, e nós temos então esta forma de pontuação para a preposição. Pode acontecer de vir assim também, tá vendo? Veja bem, a palavra pode vir com o men, veja que aqui está o men, tá? Ela pode vir com este men, e debaixo do men você tem o hirik, e agora vem a forma original, tá vendo? Aqui você tem o nun, tá vendo? O nun sofite. Esta é a preposição B, lembre-se, esta é aquela preposição que eu já ensinei para vocês, a preposição de, e nós temos ela aqui de forma integral, veja só, ela está completa aqui. Então aqui nós temos o artigo, debaixo do artigo nós temos o kamatz, e então nós temos a primeira letra da palavra madeira, veja bem, nós temos aqui o ain. Então esta é uma forma de pontuação da preposição.